O CPAD News está no ar e hoje eu vou conversar com o pastor, magistrado e professor de teologia, Reinaldo Odilo. Ele é o comentarista das lições bíblicas para os jovens no terceiro trimestre deste ano de 2017. A temática é essa aqui: o tempo para todas as coisas. E eu tenho em mãos o livro de apoio às lições bíblicas da CPAD, comentadas por esse grande pastor e estudioso da Palavra de Deus. Pastor Reinaldo, seja bem-vindo ao CPAD News de hoje. A paz do Senhor, irmão Jorge, uma alegria muito grande estar aqui participando desse momento tão especial. Pastor Reinaldo, essa temática, o tempo para todas as coisas, é fundamental nos dias de hoje, não é? É verdade, é um tema moderno, porque as pessoas do mundo, elas não conseguem compreender como o tempo funciona e querem fazer tudo ao mesmo tempo. A palavra de Deus, porém, nos garante que há um tempo determinado para todas as coisas. As pessoas do mundo procuram viver baseadas no relógio, no tempo como cronos. Nós que servimos a Deus, a juventude cristã, a juventude evangélica, deve procurar viver no tempo oportuno, no kairos de Deus. Aliás, o senhor começa já o seu livro e as lições bíblicas comentando exatamente esse ponto de vista, do ponto de vista filosófico e até teológico. No que é isso importante ficar registrado na mente de cada pessoa que está acompanhando essa entrevista, e eu tenho certeza que precisa saber exatamente isso? Irmão Jorge, a verdade é que o homem precisa entender o tempo. Deus colocou no coração de cada ser humano a eternidade, mas nos deixou limitados à finitude do tempo. Os nossos corpos, eles vão se deteriorizando com o passar dos anos. Isso é uma incongruência irreconciliável. O homem não consegue entender como ele pretende viver para sempre, mas o seu corpo lhe dá poucos anos de vida. Então, o cristianismo vai trazer a resposta para isso. Há um tempo determinado para todas as coisas e Deus, como gestor do tempo, ele pode ter as respostas, ele tem as respostas para cada um viver bem e viver feliz. Agora, a incompreensão disso traz angústia e conflito. Bastante angústia e conflito. E é interessante, um dos capítulos do livro, que nós falamos sobre o ativismo. As pessoas quererem fazer tudo ao mesmo tempo. E aí desprezam as coisas mais importantes da vida. O amor pela família, os valores emocionais, o cuidado com as crianças, enfim, o cuidado com o meio ambiente. De sorte que é preciso entender que há um tempo determinado para todas as coisas e que não se pode ficar correndo atrás do vento. Salomão tentou fazer isso e depois de analisar tudo, ele disse: tudo é vaidade, tudo passa, né? Pois é, eu estava vendo aqui, querido espectador do CPAD News, o livro do pastor Reinaldo Odilo, e eu vi que os primeiros capítulos dele tratam do ponto de vista filosófico. Daí, em seguida, do capítulo 2 ao capítulo 8, mais ou menos, se não me falha a memória, ele trata do ponto de vista teológico e da vida cristã, essa temática do tempo. Mas o final do livro trata do ponto de vista apologético e até escatológico. Eu quero que ele comente sobre isso, mas daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial. Voltamos já. Prepare-se para ouvir Elber Towns, Marlene Lefevre e Antônio Gilberto, além de muitos outros especialistas em educação cristã, no 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio Centro. Plenárias, seminários e workshops com destaque para a análise e celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Faça já sua inscrição, vagas limitadas. Informações 2124067400 ou cpadeventos.com.br. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, um evento com a qualidade CPAD. Muito bem, estamos de volta com o CPAD News em vídeo.
Hoje com o pastor Reinaldo Odilo. Ele é comentarista das lições bíblicas da CPAD para a faixa etária de jovens no terceiro trimestre deste ano de 2017. O tema, o tempo para todas as coisas. Pastor Reinaldo, nós terminamos o bloco anterior falando sobre as divisões do seu livro e também das lições, por que não dizer. Eu gostaria que o senhor pudesse fazer uma abordagem rápida sobre os capítulos que tratam exatamente da vida cristã. Nós temos temáticas como preguiça, ativismo, que o senhor já tocou, mas no que eles são importantes para a vida cotidiana? Do capítulo 2 ao capítulo 8 é uma temática bastante prática, porque vai trazer o cotidiano das pessoas. No capítulo 2 a gente fala sobre preguiça, que às vezes as pessoas colocam esse tema na brincadeira e até contam coisas engraçadas sobre pessoas que têm por hábito não querer fazer nada, mas isso é algo muito ruim, isso é algo que prejudica a vida das pessoas, mostra uma baixa espiritualidade, mostra falta de amor para com a sua família. A Bíblia diz que o fim de uma pessoa preguiçosa é a pobreza e a necessidade. Então nós vamos abordando ao longo do capítulo 2 até 8 temas bastante práticos: preguiça, ativismo, querer fazer tudo ao mesmo tempo, como viver e não se deve viver seguindo o ritmo de vida deste mundo. Nós temos às vezes que parar e olhar ao redor e perguntar a nós mesmos: será que o que a gente está fazendo é tudo o que nós deveríamos fazer? Como estamos vivendo a vida? Como estamos cuidando daqueles que estão próximos a nós? Como estamos vivendo os cristãos, as virtudes da alma? Então há alguns questionamentos que às vezes nós precisamos parar nessa correria do dia a dia e procurar saber como vai a nossa existência. E aí falamos sobre ansiedade. Nós vivemos numa sociedade extremamente ansiosa. Aliás, essa é a filosofia da sociedade, a filosofia do mundo é a ansiedade. Aí Jesus, no capítulo 6 do livro de Mateus, ele traz qual é a filosofia do reino. E ele, como sempre, muito inteligente, disse: a nossa filosofia é olhe para as aves do céu. E vocês vão ver qual é a minha filosofia, a filosofia do reino. Olhe para os lírios do campo. E com essas duas informações, nós compreendemos qual é o jeito de enxergar a existência, como os pássaros e como os lírios enxergam a existência. Então, esse é o propósito de Deus, é que nós possamos viver um dia de cada vez, viver uma emoção de cada vez e deixar um tempo, reservar o tempo, como a gente menciona no capítulo 7, para estar a sós com Deus. Um tempo não para meditação transcendental, muito em voga, um tempo não para ficar buscando experiências místicas, mas um tempo para estar em oração com Deus, estar lendo a palavra de Deus. Os grandes homens da Bíblia se notabilizaram porque eles tiveram momentos de intimidade com Deus, e quem anda com Deus e quem tem momentos com Deus vive diferente. E aí no capítulo 8 nós falamos sobre depressão, a consequência de quem não anda com Deus, de quem não busca valorizar o próximo. É claro que nós também mencionamos que há problemas de natureza fisiológica que geram depressão, mas a grande fonte de depressão, sem dúvida, é a parte psicológica, e Deus tem resposta para tudo isso. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, quando nós aprendemos a viver o dia a dia, amando-nos uns aos outros. Tem um poeta americano que diz assim: amem-se ou pereçam. E aí, quando as pessoas começam a amar as coisas e usar as pessoas, elas começam a perecer. Deus nos deu as pessoas para amarmos e as coisas para usarmos. Mas, infelizmente, alguns usam as pessoas e amam as coisas, e por isso dá tudo errado, entra em processo de ansiedade, de depressão. Mas Deus tem a resposta certa, porque existe um tempo apropriado.
para todas as coisas. Agora, nós falamos aqui sobre ansiedade. Como é que o senhor vê a expressão contemporânea ócio criativo? Eu estou num ócio criativo. Olha, depende quem diz, né? O ócio, os filósofos, eles sempre valorizaram o ócio. Os filósofos diziam que o ócio era a premissa da filosofia. Sem ócio não haveria filosofia, né? De fato, para se engendrar alguma nova ideia, é preciso parar para poder pensar, mas não se pode pensar em ócio, aquele ócio do preguiçoso, né? Então, penso que é importante a gente ter momentos de parar. Charles Finney, um grande pregador norte-americano do século XVIII, ele, quando morreu, encontraram na Bíblia dele uma anotação ao lado do Salmo 37, versículo 23, que está escrito: o Senhor firma os passos de um homem bom, e ele escreveu, e suas paradas também. Porque às vezes nós precisamos andar e às vezes temos que parar para olhar quem está perto da gente, parar para saber o que nós estamos fazendo da vida. Será que estamos realizando todo o nosso potencial? Será que nós estamos crescendo equilibradamente? É preciso sempre fazermos essa autoanálise e seguir no ritmo de Deus. Muito bem. E você que está acompanhando essa entrevista, saiba que o pastor Reinaldo Odilo trata de temas muito importantes como depressão e ansiedade. Pastor Reinaldo, eu quero saber, é compatível ansiedade com o cristão? Olha... Mas antes do senhor responder, nós vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Prepare-se para ouvir Ezequias Soares, Cleiton Pomeranin e Valmir Nascimento, além de muitos outros especialistas em educação cristã, no 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio Centro. Plenárias, seminários e workshops com destaque para análise e celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Faça já sua inscrição. Vagas limitadas. Informações 2124067400 ou cpadeventos.com.br. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, um evento com a qualidade CPAD. Muito bem, eu estou de volta com o pastor Reinaldo Odilo, hoje tratando da temática O Tempo para Todas as Coisas. Temática essa das lições bíblicas dos jovens do terceiro trimestre do ano de 2017. Com certeza, esses temas vão ficar realmente sendo debatidos porque são muito importantes. Pastor, nós falamos sobre ansiedade e depressão. São compatíveis essas duas coisas com a conduta cristã genuína? Jorge, essa sua pergunta é muito boa. Vamos dividir por partes, né? São coisas bem distintas. Eu já li de um psicólogo cristão dizer que um pouco de ansiedade é bom. Eu discordo dele porque a força de uma ansiedade, quem já passou por ansiedade, a ansiedade que traz palpitação, que faz faltar o fôlego, que faz perder o sono, perder o apetite, ele nunca vai dizer que um pouco de ansiedade é bom. A ansiedade é a filosofia do mundo. Jesus deixa isso bem claro em Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? É um mandamento que o Senhor falou no capítulo 6 e Paulo também repete isso quando escreve aos Filipenses. Então a ansiedade, ela não é boa. A expectativa em relação às coisas é algo diferente, mas a ansiedade, que é a antecipação do tempo, a pessoa querer antecipar o tempo das coisas, isso não é bom. Machuca a alma. Machuca a alma. Tem muitos cristãos ansiosos? Tem, mas é preciso se corrigir, né? Como que corrigir isso, então? Aprendendo com os pássaros. Jesus disse, olhe para os pássaros. Pergunta, como corrige o preguiçoso? Olhe para a formiga. Está escrito, vai ter com a formiga. Então, aliás, o senhor faz essa analogia, né, de pássaro e formiga. Explica para a gente aí como é que é. Porque o conceito de Jesus sobre como viver a vida, ele falava para multidões que eram bastante heterodoxas,
Então ele não podia seguir uma mesma linha de raciocínio, como por exemplo no diálogo que ele teve com Nicodemos, que era um erudito na teologia rabínica. E aí quando ele vai ensinar às multidões, ele diz: olhe para os pássaros, olhe para os lírios do campo. É assim que você vai combater a ansiedade. Você vai ver como os pássaros convivem com as incertezas da vida. Logo, muito cedo, antes deles fazerem o de jejum com a primeira minhoca, eles já estão cantando e cantando e cantando, porque eles confiam no caráter de Deus. Os lírios, que têm uma vida efêmera, que nascem e logo murcham e morrem, eles, mesmo com a sua futilidade no aspecto temporal, eles são muito bem cuidados por Deus, a ponto de Jesus dizer que nem mesmo Salomão conseguiu se vestir com tanto glamour como os lírios do campo. Então, ao homem que tem incertezas na vida, ao homem que tem uma vida curta, Jesus disse: olhe como vivem os pássaros, olhe como vivem os lírios. E aí Jesus arremata: vocês têm muito mais valor do que pássaros. Então, me parece que esse é o antídoto para o homem moderno se livrar da ansiedade, parar, poder desfrutar dos momentos de alegria com a família que Deus propicia, momentos muitas vezes simples de ter uma criança no chão sentada e você poder se dobrar e estar ali com ela, brincando, fazendo nada. Mas são essas coisas que fazem toda a diferença. O próprio Jesus, que tinha a responsabilidade de salvar a humanidade, tinha tempo para estar com as crianças, abraçá-las e abençoá-las. E os discípulos ativistas não queriam que Jesus tivesse acesso às crianças. Tentaram protegê-lo, separar. Quando a gente vai olhar Jesus com a mulher Ciro-Fenícia, Jesus com o cego Bartimeu, os discípulos quiseram espantar essas pessoas que estavam chegando próximo, porque achavam que Jesus era muito ocupado e não tinha tempo para elas. Mas Jesus sempre tinha tempo para ouvir as pessoas. E penso, Jorge, que essa é o grande desafio de todos nós, ter mais tempo para ouvir os outros, ouvir os velhos, ouvir as crianças, ouvir os pássaros, ouvir. E a questão da depressão, pastor? Muitas pessoas até dizem que depressão é demônio, do diabo. Qual é a sua apreciação sobre isso? A depressão é um problema muito complexo. Os psicólogos chamam de uma dor invisível que não tem fim. Uma dor na alma, uma dor que dói sem doer. É uma tristeza profunda que se prolonga e que se alastra e a pessoa não encontra uma razão palpável para aquela depressão. É uma tristeza que invade o coração da pessoa e mexe profundamente com o físico da pessoa. Eu li bastante para poder escrever esse capítulo e é fato que existem depressões de várias ordens. Há pessoas que têm uma tendência genética, famílias cujos membros têm tendência à depressão. Há pessoas que, quando começam a tomar algum tipo de droga, algum tipo de medicamento, também passam a ser depressivas. E há também, em maior abundância, questões de natureza emocional e também espiritual. Nós não descartamos, obviamente, a depressão como sendo de origem espiritual, mas a Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne bem tudo e ele por ninguém é discernido. Então, de fato, é preciso ter discernimento de Deus para saber a origem daquilo que está alcançando boa parte da sociedade. A depressão hoje, a Organização Mundial de Saúde reconhece como um problema de saúde público. Há um grande contingente de pessoas na América do Norte, na Europa, em todos os continentes, no Brasil, sofrendo depressão, e isso tem um custo para o Estado altíssimo e muito sofrimento para as famílias. Mas nós mencionamos no livro a psicoterapia de Deus, e mencionamos capítulo 19 do livro de 1 Reis, em que Deus trata o profeta Elias num surto depressivo. Ele faz
o profeta ser fortalecido, leva comida através de um anjo para o profeta come, é fortalecido, porque a gente sabe que quem sofre depressão geralmente tem perda de apetite, porque o depressivo não tem mais vontade de viver. E o Elias, ele pede para Deus a morte, mas Deus vai tratar dele e com calma fortalece, faz ele se alimentar, depois faz ele verbalizar o problema, dá um novo propósito de vida, uma nova missão para o Elias, e ele sai daquele marasmo, daquela tristeza e volta a ser uma pessoa normal. Deus pode curar a depressão, Deus pode tirar a pessoa do mais profundo abismo. Não existe um poço tão profundo que ele não possa alcançar. E graças a Deus por isso. E você que está acompanhando aqui o CPD News, certamente está sendo muito edificado com esse exemplo maravilhoso das Sagradas Escrituras, que é o exemplo do profeta Elias, que foi tratado pelo Senhor e tornou-se realmente um grande testemunho para a nossa edificação espiritual. Eu vou a um rápido intervalo comercial e já retorno com mais pastor Reinaldo Odilo, tratando das sabedorias do nosso tempo, do tempo de Deus, do tempo que é para ser vivido na plenitude da presença dele. Já voltamos. Os pentecostais proclamam um Deus que é próximo, um Deus cujo poder pode e deve ser experimentado aqui e agora. Biblicamente embasado, historicamente preciso, teologicamente consistente. Pentecostes, essa história é a nossa história, de Robert Menzies. Peça já o seu, um produto com a qualidade CPAD. Olá, estamos de volta aqui no CPD News, hoje com o pastor Reinaldo Odilo, tratando desse livraço aqui, ó, que eu tive a oportunidade de ler enquanto vim aqui para Natal, para gravarmos essa entrevista. Você não sabe, o pastor Reinaldo Odilo é pastor na Assembleia de Deus de Natal, né, igreja mãe das Assembleias de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Esse livro está disponível para você adquirir numa livraria próxima à sua casa, no site cpad.com.br ou mesmo pelo 0800 021 7373. Lá tem uma consultora, um consultor especializado para lhe atender com todo carinho para que você tenha essa obra. Quer ver só como é que ela é importante? Pastor Reinaldo, o livro trata de materialismo e de hedonismo. Essas são filosofias humanas que estão aí no dia a dia. Todos os dias nós nos esbarramos com pessoas que pensam nesses dois modos aí, né, como meio de vida. Por favor, esclarece para a gente o que significa isso na prática. Excelente pergunta, Jorge, porque a gente se relaciona com pessoas que vivem dessa maneira, que têm essa visão de mundo de forma hedonista ou materialista, e muitas vezes a gente não percebe o que está por trás disso, né? O hedonismo é uma filosofia antiga, muito antiga, como também o materialismo. Ainda antes de Cristo já surgiram os primeiros filósofos materialistas e hedonistas, e eles vão trazer um jeito de ver a vida que não combina com o viver cristão. O hedonista é aquele que diviniza o prazer. O prazer é a medida de todas as coisas. Ele vai em busca desse prazer independentemente do custo, independentemente de quais valores ele pretenda destruir. Não tem limite. Não tem limite. A gente vê muito de hedonismo nas festas de carnavais, nas micaretas, acho que é assim que... E acho que na política brasileira também, né? De forma que esse prazer exacerbado, ele tem uma consequência. Isso deixa um profundo vazio existencial. O próprio Salomão, em Eclesiastes, ele vai falar que se colocou para buscar o prazer e para viver o prazer. E ele disse que depois de tudo isso ele observou e era tudo em vão, era tudo vaidade. Aquilo não trazia nenhuma felicidade para as pessoas. O materialismo exclui Deus do seu vocabulário. O materialismo
é aquela pessoa que acredita apenas naquilo que toca, naquilo que vê, aquilo que a natureza produz, mas são pessoas extremamente pobres no aspecto dos seus raciocínios, porque excluem da análise da existência da vida aquilo que é mais fundamental e mais real, que é a presença de Deus. Então, os formadores de opinião, professores de universidade, editores de jornais, de TVs, eles estão imbuídos, muitos deles, dessas filosofias nos seus periódicos, nos meios de comunicação. Não citam esses nomes, porém a forma de falar, a matriz do pensamento. Tudo leva para essas correntes filosóficas tão prejudiciais para a sociedade e para a família. Mas o cristão, ele tem a visão do cristianismo, a cosmovisão judaico-cristã, que traz a resposta ideal para viver bem em sociedade, viver bem em família e o ser humano se realizar enquanto indivíduo. Agora, pastor, nós estamos tratando aqui do seu livro, das lições bíblicas. Naturalmente, o senhor fez abordagens para a vida cristã, fez uma abordagem apologética, mas também fez uma abordagem olhando para o céu, mirando para a eternidade. Então, o senhor tratou ali de um chamado à comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, tratou de olhar para o céu, olhar para a eternidade, o tempo de Deus, um tempo que virá. Como é que isso aí o senhor fez para trazer para o público essa esperança, né? É a coroa do livro, é a parte final. Nós vivemos num mundo cheio de muito sofrimento. Uma das grandes perguntas da filosofia é por que sofre o justo? E o dia do arrebatamento da igreja é o dia em que o sofrimento dos justos vai terminar. Que momento mais extraordinário! Então, Paulo, quando escreve uma de suas cartas, ele fala na bem-aventurada esperança, que é exatamente esse momento em que nós vamos romper com toda a mortalidade, com todos os limites impostos debaixo do sol, e vamos estar num eterno dia de primavera com o Senhor. Então, tempo para todas as coisas, é tempo para nascer, tempo para morrer, para plantar, para arrancar o que se plantou, tempo de tantas coisas, e por fim o tempo de Deus, que é esse dia glorioso e que todos nós esperamos. Paulo sempre mencionou a vinda do dia de Deus, Pedro também mencionou, Tiago. Então a igreja primitiva vivia sob a expectativa da chegada desse dia, e nós também temos que esperar. Aliás, era uma das saudações, das exclamações muito comuns na igreja primitiva, era Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então o livro termina com essa abordagem escatológica sobre o futuro, um futuro que nós mostramos no livro está muito próximo, porque os sinais da vinda de Cristo, a convulsão da natureza, as rebeliões, os poderes do inferno se levantando para perseguir a igreja, isso está muito patente, e nós estamos aguardando a qualquer momento o soar da trombeta de Deus. Graças a Deus por isso. Talvez você já tenha perdido a esperança, talvez você imagine que essa mensagem que foi proclamada lá atrás, lá no tempo pós a ascensão de Jesus, não vai acontecer, mas ela fatalmente vai acontecer um dia, e nós, como bons cristãos, esperamos pelo dia do Senhor, esperamos com aquela santa ansiedade o dia que estaremos com Ele lá nas nuvens. Pastor Reinaldo Odilo, eu quero agradecer ao senhor por essa oportunidade de estar com o senhor aqui conversando sobre o livro, e gostaria de dizer que é um livro que realmente traz esperança, traz uma nova visão, uma perspectiva diferenciada num momento tão traumático quanto esse que nós estamos vivendo, de crise política, econômica, social. E eu queria fazer votos de que esse livro seja uma bênção para toda a igreja, e gostaria de franquear ao senhor uma palavra para aquela pessoa que está acompanhando a nossa entrevista, que o senhor possa deixar para o coração dessa pessoa uma palavra de calor. Você é muito especial para Deus. A sua vida, ela não é um
um acidente de percurso. Ela foi projetada pelo Senhor. As falhas que você tem é porque todos nós somos projetos inacabados de Deus. Todos nós estamos num momento de transição. Aliás, se pudéssemos ter uma frase que descreve bem o nosso estado, é assim, uma plaquinha que dissesse assim: desculpe o transtorno, estamos em obras. Deus está trabalhando com a gente. E aí a gente, por conta disso, não consegue muitas vezes entender porque as coisas não acontecem no nosso tempo, do nosso jeito. Mas este livro, que Deus me permitiu escrevê-lo e me deu a graça de compreender essas verdades escriturísticas, ele vai mostrar para você que nem tudo está perdido, que, aliás, aquilo que aparentemente está perdido, o tempo que aparentemente foi perdido, Deus pode restituir para a sua vida. Basta apenas que você se enquadre dentro do molde do Senhor. E aí foi perguntado aqui, mas como vencer a ansiedade? Deus tem um projeto, descanse nos braços de Deus. A Bíblia diz que nós temos que lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. O rei Davi, ele dizia que o Senhor o fazia deitar em pastos verdejantes. O Davi, ele dizia que podia deitar e dormir porque o Senhor o sustentava. Então é essa a experiência que Deus quer que você tenha, que você possa aprender a descansar nele, a se deleitar nele, a passar momentos de intimidade com ele, e você vai ver, a vida vai ser muito melhor. Os problemas vão continuar existindo, mas você vai estar flutuando embaixo as tempestades, os maremotos, você estará flutuando e compreendendo que dias melhores virão, porque a presença de Deus faz mudar as circunstâncias e no fim sempre haverá paz para o justo. Medite nisso e procure servir a Deus com toda a calma, com toda a confiança, e certamente a sua vida será muito melhor. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado a você também que nos acompanhou nesta entrevista. Faço votos de que você continue sempre conosco e que seja ricamente abençoado aqui no portal de notícias CPAD News. Eu sou o jornalista Jorge Andrade e volto numa outra oportunidade, se Deus assim o permitir. Fique na paz.